Olá pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Roberto da Igreja Evangélica Comunhão Cristã e quero junto com você nesse dia também deixar uma palavra de incentivo, uma palavra encorajadora para você, para sua família. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que nós temos recebido muitas notícias e muitas delas não são encorajadoras. E eu quero deixar uma palavra que te encoraje, que te anime, que te alegre mais e mais. E para isso eu quero usar o Salmo de número 107, capítulo 107, versículo número 20, que diz assim: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Nesse texto, era um cenário de morte, um cenário de destruição, um cenário que estava gerando muita tristeza, muita angústia, muita dor no meio do povo. E quando eles clamaram ao Senhor, quando recorreram a Deus, Deus enviou a palavra dele. A palavra dele foi enviada e a palavra diz que a palavra os sarou. A palavra os livrou daquilo que lhes era mortal. Então nós temos ouvido nesses dias sobre esse vírus, sobre essa enfermidade que tem ceifado milhares de vidas, não só nessa cidade, mas nessa nação, como em outras nações também. E para isso eu quero que você medite nessa palavra. Quando o salmista diz que Deus enviou a sua palavra, era o mesmo que ele estava sendo enviado. Ele mesmo estava sendo enviado para sarar, para curar, livrar daquilo que era mortal. Veja que não foi dinheiro que foi enviado, veja que não foi um pastor que foi enviado, veja que não foi um político que foi enviado, veja que não foi uma palavra de autoajuda que foi enviada, mas foi a própria palavra de Deus. Não foi nenhum anjo aqui nesse contexto, mas a palavra de Deus. Quando Deus envia a sua palavra, é o mesmo que ele está sendo enviado. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada que o próprio Jesus é a palavra de Deus. E nós vemos um outro contexto também que existia um servo, um centurião que tinha um servo em casa, um soldado que estava muito doente, muito enfermo. Ele foi ter com Jesus Cristo, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 em diante. E você pode acompanhar essa leitura na sua casa, e diz que ele estava indo em direção àquela casa e o próprio centurião disse que Jesus que bastaria uma palavra e ele saberia que o seu servo seria curado. E Jesus se surpreendeu por não ter visto em Israel um homem, uma mulher com tamanha fé como deste homem. E Jesus ele deixa bem claro no versículo 8, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E depois, no versículo de número 13, o próprio Senhor Jesus disse, vá, como você creu, assim acontecerá. E no mesmo instante o servo foi curado. Você consegue receber a palavra de Jesus como ela é? Veja que Jesus diz, conforme você recebeu a minha palavra, assim será. Então eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Ouça, é a palavra de Jesus Cristo dizendo, conforme você creu. Ele joga essa responsabilidade para cada um de nós, porque cada um de nós podemos exercer a nossa fé. Fé não numa religião, mas fé no próprio Jesus Cristo que morreu, que se entregou naquela cruz para nos salvar, para nos libertar daquilo que era mortal. Então, meu amado, minha amada, ouça isso. Da forma como você recebe a palavra, assim será na sua vida, assim será na sua família, assim será nos seus negócios, na sua área financeira, na sua saúde. É dessa forma, conforme você recebe. Se você recebe de uma forma negativa, de uma forma errada, é dessa forma que você vai estar agindo. Então eu estou aqui para você não receber uma palavra negativa, não uma palavra errada, mas uma palavra que já deu certo. Então existem tantas situações na nossa vida que são mortais. Quantas situações hoje, principalmente na questão emocional. Se você não cuidar do seu emocional, você pode sofrer um revés na sua vida, você pode sofrer com esse pensamento negativo, com essa atitude negativa. Quantas coisas são mortais nos nossos dias? Não é somente esse vírus que é mortal, mas atitudes nossas no nosso dia a dia que podem se tornar mortal. Quando eu não me baseio a vida na palavra de Deus, quando eu não foco na palavra de Deus, eu acabo tendo atitudes que trazem prejuízos na minha vida.
pode ter prejuízo na minha família, na minha casa. Nós estamos reclusos nos nossos lares por um decreto, né, das nossas autoridades. Aproveite esse tempo. Aproveite todo esse tempo. Muitos podem estar pensando, mas que dificuldade ficar o dia inteiro em casa, como que se fosse numa prisão sem ter o que fazer. Meu amado, minha amada, esse é um tempo precioso para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Não nas notícias falsas, não nas notícias que nos querem colocar para baixo, desencorajar, mas na palavra que é viva, que é eficaz. E todo o tempo, a palavra não muda, como Deus, Ele não muda. Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero te incentivar, te encorajar. Fique com a palavra de Deus. Da mesma forma que Deus enviou a palavra para curar, para libertar, para livrar daquilo que é mortal, é o mesmo que está nesse dia enviando a sua palavra, dizendo: ei, eu sou contigo. Ei, eu sou a favor de você. Eu não sou contra você. Somente creia e você verá a minha glória se manifestando. Ok? Quero deixar esse recado para você. Permaneçam abençoados. Permaneçam firmes e inabaláveis, que o Senhor é com você. Um forte abraço a todos.